Ótima noite para vocês. Sou o professor Horácio de História e sejam todos bem-vindos à nossa aula 2. Boa aula aí para vocês, gente. Tô aqui, tá pronto. Muito bom, Kelly. Obrigado, viu? É sempre um prazer estar aqui. Eu vou colocar aqui. Bom, gente, ótima noite. Eu acho que agora vocês já me conhecem um pouquinho. Falo mais que o Homem da Cobra, né? Já falei bastante na aula passada. E bora para a aula, então, para a gente poder fazer render um pouquinho mais do que na aula passada. Na aula passada, curiosamente, nós não conseguimos terminar, né? Os tópicos de paleolítico, neolítico e nem as questões que eu preparei. É um tema bem tranquilo, tá? Então, o período paleolítico é o período mais antigo da pré-história, né? Mais longo. Inclusive, é o período mais longo da humanidade, né? Da história da humanidade. Que vai de 2 milhões, 3 milhões de anos atrás, os primeiros ancestrais, né, da espécie Homo, até a Revolução Neolítica, que é a Revolução Agrícola, o início da sedentarização, o início da arte, né, o início da cerâmica. O período Neolítico vai de 10 mil a 5 mil, né? Se quiser esticar um pouquinho, de 10 mil a 4 mil antes de Cristo. E encerra-se com o surgimento, o desenvolvimento das primeiras civilizações, que a gente chama de idade dos metais. Tá? Tudo isso que eu estou falando está no slide que eu usei com vocês na aula passada. Eu estou só fazendo o início da aula com essa parte, porque, apesar de ter falado bastante das espécies hominídeas e um pouco das características delas, eu não cheguei nessa parte de delimitar o que é paleolítico, idade da pedra lascada, ou idade da pedra antiga, e o que é neolítico, né, que seria a idade nova, a idade da pedra polida. Então, é só fazendo uma abertura para retomar um pouquinho do que a gente falou na aula passada, antes de dar início aqui à Antiguidade Oriental. E aí, se vocês depois, hoje ou no final da aula, ou ao longo da aula, ou num outro momento, tiverem alguma dúvida, mas são tópicos bem tranquilos, tá? É importante vocês diferenciarem o que é paleolítico do que é neolítico, porque se cair alguma questão nas provas que vocês vão fazer, para vocês não se confundirem, né? No período paleolítico mais antigo, os homens eram caçadores e coletores, eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. E no período neolítico surge a agricultura, a domesticação de animais e as primeiras aldeias, né? Que a gente chama de aldeias neolíticas. Então, o ser humano vai começar a se fixar, vai começar a criar aldeias, a criar vilas, núcleos urbanos, sempre pensando que isso vai acontecer nas margens dos grandes rios. Outra coisa importante que vocês lembrarem, isso tem muito a ver com a aula de hoje, todas as primeiras sociedades, né, complexas, as primeiras civilizações, Egito, Mesopotâmia, China, Índia, Astecas, Incas, de forma geral, precisam de água, né? Sem exceção. Sem água não há civilização humana. Então, as primeiras civilizações todas vão remontar as vales, as planícies férteis, né, dos rios. Então, vejam que a geografia está totalmente ligada ao início da sociedade, né? Ao início da civilização, porque todas as grandes sociedades do passado vão se desenvolver às margens dos grandes. Bom, tendo dito isso, vamos lá. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho de Mesopotâmia, Egito, espero que dê tempo, né? Hebreus, fenícios e persas. Hebreus, fenícios e persas, vocês podem chamar de povos semitas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é povos semitas. São povos de origem, tem duas explicações, né? Migraram do norte da África para a Ásia, para o Oriente Médio, no final da pré-história, e foram se fixando ali na região do Iraque, da Síria, da Turquia, de Israel. Todos esses povos, os hebreus, os fenícios e os persas, eles têm o mesmo tronco étnico, eles têm uma mesma linhagem cultural étnica. Porém, eles foram se dividindo e deram origem a civilizações diferentes. A Bíblia também narra, a gente falou bastante da Bíblia na aula passada, a Bíblia vai dizer que os povos semitas têm uma origem bíblica dos filhos de Noé, né? Então, os filhos de Noé, depois do dilúvio, teriam dado origem aos povos semitas.
Mas é muito longa essa história, então tem que pegar teologia, né, para estudar isso. Estou falando isso para que vocês identifiquem que quando nós estivermos falando de hebreus, fenícios e persas, nós também podemos nos dirigir a esses povos, chamando-os de povos semitas, tá? Vamos lá. Bom, o primeiro povo que eu vou falar com vocês aqui hoje, se vocês levantarem a mão e eu não estou vendo vocês, alguém me avisa aí, por favor. Quando forem surgindo perguntas, fiquem à vontade. Os povos da Mesopotâmia, né, é uma região, né, os mesopotâmicos, eles são considerados pelos historiadores uma das mais antigas civilizações complexas da humanidade, né? E a palavra Mesopotâmia, como várias outras que a gente vai usar ao longo das nossas aulas, é uma palavra de origem grega. Os gregos cunharam essa palavra há muito tempo atrás e ela tem um significado, né? Mesopotâmia seria, então, meso, vem do grego entre ou meio, e pótamos, vem do grego rios. Então, a palavra Mesopotâmia, no significado da civilização mesopotâmica, significa povos que viviam entre os rios, né? Entre rios. E quais são esses rios, né? O rio Eufrates, que vocês estão vendo aqui, ó, no mapinha, e o Tigre, que é esse outro rio que eu estou colocando aqui para vocês. No meu editor não tem aquela seta colorida, né? Mas eu vou usar aqui uma cor mais forte, né? Para ficar um pouco mais fácil de vocês notarem aí quando eu estiver grifando, tá? Bom, vou deixar um pouquinho mais fraco também, para não tomar o texto todo, né? Então, Mesopotâmia, povos que viviam entre os rios, né? A civilização mesopotâmica viveu numa região que os historiadores decidiram chamar de crescente fértil. E por que crescente fértil? É até que fácil, porque se vocês olharem o mapa geográfico dessa região, ela faz um formato de lua crescente, né? Não esse desenho do meu mapa, mas se vocês pegarem outras imagens do crescente fértil no Google, por exemplo, ou na apostila de vocês, vocês vão ver que ela forma uma espécie de lua crescente. E o fato de ser uma região banhada por importantes bacias hidrográficas, por importantes rios, o Rio Jordão, o Rio Nilo no Egito, o Rio Eufrates e o Tigre na Mesopotâmia, essa região ficou conhecida como crescente, lua crescente, fértil por causa da fertilidade trazida pelos rios, pela presença dos rios. E durante o período de cheias, né, que se dá nos meses de verão, lembrando que o verão no hemisfério norte é ao contrário do nosso verão, né? O verão do hemisfério norte acontece quando é o nosso inverno. Então, quando é junho, começa o nosso inverno e para eles começa o verão. Então, nos meses de verão, esses rios eles transbordam e ao transbordarem, eles geram uma fertilidade no solo e esses povos aproveitavam essa fertilidade para desenvolver a agricultura, sobretudo do trigo e, óbvio, de vários outros cereais e também outros alimentos, né? O milho, etc. E tal. Ainda que milho não, estou me equivocando, o milho era mais na América, né? Vamos ficar aqui com trigo, centeio, cevada, as regiões mediterrâneas, né? O azeite, como a gente já falou, não sei se eu já falei, mas enfim, mas eu vou falar um pouco mais disso no cereais. Mas a princípio, vamos pensar em cereais. Aí. Trigo seria o alimento principal, tá? E tudo isso graças a esses rios, porque se vocês olharem no mapa físico, vocês vão ver que essa região é uma região semidesértica. O sul todo aqui, ó, é um deserto. E o norte chove um pouco mais, chove cerca de 1.000 milímetros por ano, isso daria uma média de 100 milímetros, né, um pouco menos aí, por mês. É uma área que não chove muito, né, uma chuva escassa. E vai chover justamente nos três meses aí de verão. Ou seja, essas civilizações só se desenvolveram graças aos períodos de cheia, né? Graças aos períodos de chuva. Sem os períodos de chuva, junho, julho, agosto, os rios não transbordariam e logo não haveria terra fértil para eles cultivarem. Então vejam que a condição geográfica ela não é necessariamente determinista, mas ela influencia muito o desenvolvimento das sociedades. Vejam que a história humana
ela caminha junto com a história ambiental, né? Com a história dos ambientes, dos meio ambientes, dos biomas, né? Da umidade, do calor do sol e assim por diante. Tá? Então, acho que isso é importante vocês também analisarem aqui. Crescente fértil, né? Rio Tigre e Eufrates. Povos que se destacaram. A Mesopotâmia, até que fácil, ela nunca foi um império duradouro, tá? Vocês vão ver que o Egito dura de 3.200 a.C. até o seu declínio com as invasões por volta do ano 700 a.C. O Império Egípcio, o Império dos Faraós, durou mais de 2.000 anos, durou quase 3.000 anos. A Mesopotâmia, ela não teve a mesma sorte, e a razão também é geográfica. Ao contrário do Egito, que estava protegido por um deserto de um lado e por um mar do outro, os mesopotâmicos nunca estiveram protegidos por barreiras naturais. E onde eu quero chegar? Vários povos que vocês estão vendo aqui, ó, sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus, depois vieram os macedônicos, Alexandre o Grande, né, acho que todo mundo já ouviu falar, depois vieram os romanos, lá na frente, já depois de Cristo, vieram os muçulmanos, foram invadindo essa região. E foram invadindo essa região porque não havia e não há uma barreira natural que os proteja, exceto pelos persas, tá? Que não é o caso aqui. Lá na frente a gente vai falar dos persas. Os persas estão cercados por montanhas e tal, eles são um pouco mais protegidos. Os persas estariam mais ou menos aqui, ó. Estariam mais ou menos nessa região que eu tentei grifar aqui. Tá? Essa região que nós estamos discutindo aqui, ela é aberta, então ela é suscetível de invasões. Por isso que vocês já vão perceber de cara que houveram vários povos ocupando a região mesopotâmica. Então esses povos estão grifados aqui, ó. Sumérios, acádios, amonitas, assírios e caldeus. E cada um desses povos fundou uma cidade, e normalmente cidades extremamente importantes, galera. Cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha um governo próprio, tinha uma lei própria, tinha uma religião própria, um grupo de sacerdotes que regia essa religião. E logo, essas cidades, elas ora eram dominantes, ou seja, dominavam outras cidades e criavam um império, ou o contrário, ou elas eram dominadas, e aí se tornavam submissas a outras cidades. Então a Mesopotâmia tem aí uma história que vai de 4.000, 3.500 a.C., até mais ou menos no ano também 600 ali, né? 700, 600 a.C., mas uma história que não é uma história centralizada, unificada. A Mesopotâmia nunca foi um império centralizado, duradouro. Várias civilizações dominaram essa região. Bom, tendo dito isso, essas cidades-estados, que eu não vou dar zoom aqui porque acho que vai complicar um pouquinho, acho que vai dar uma travada, né? Mas vocês podem ver aqui, ó, Lagash, Ur, Uruk, Nippur. Então são várias cidades que foram sendo construídas por esses povos que eu citei, mais ou menos a partir do ano 3.500 em diante, antes de Cristo. Esses caras, eles eram bem avançados, né? Criaram reinos, criaram impérios, tinham um governo bastante autoritário, tá? Eu vou falar um pouquinho agora. Obviamente, foram centralizando esse governo, e vocês devem sair dessa aula sabendo o seguinte: todos esses povos que nós vamos falar hoje tinham um regime político que hoje nós chamamos de teocracia. E por que teocracia? Vem do grego theo, Deus, cracia, governo, kratos. Então eram governos aonde se confunde a religião com a política. A religião e a política estão juntos. Os líderes políticos são os líderes religiosos e vice-versa. Seria mais ou menos nos dias de hoje o Vaticano, né, que é governado pelo Papa. Seria mais ou menos nos dias de hoje uma ditadura islâmica, por exemplo, Mauritânia, Arábia Saudita, Irã. O Irã é a antiga Pérsia, né? Vou falar isso para vocês daqui a pouco. Esses países, a lei desses países é regida pela religião. No caso do Vaticano, a Bíblia Sagrada. No caso dos países islâmicos, o Alcorão, que é o livro, né, profético de Maomé, né, dos muçulmanos. Então, teocracia é um sistema de governo que ainda existe, bem limitado, mas ainda existe, e que era comum há 4.000, 5.000 anos atrás, onde a religião e o governo são a mesma coisa.
Beleza, galera? Se tiver alguma dúvida aí, vocês vão me falando. Essa religião, exceto Israel, né? Que Israel acreditava num único Deus, era uma religião politeísta. Politeísta vem de vários, né? Poli, vários, muitos. Teísta vem de Deus. Então, vários deuses, né? Então, tanto Egito, Mesopotâmia, Império Persa, fenícios, esses povos da Antiguidade Oriental, eles têm como característica marcante a adoração de ídolos, a adoração de imagens, imagens de madeira, imagens de pedra, que eles esculpem, e aí cada cidade vai ter um deus preferido, tal, e eles vão colocar esse deus normalmente na entrada da cidade, e aí vão dedicar um templo a esse deus, e aí vai haver um comércio, né? Eles vão vender esses ídolos e tal. E é uma religião bem prática, assim, ó, eu preciso vencer na guerra, vou adorar o Deus da guerra. Eu preciso de uma colheita farta, vou adorar o Deus da fertilidade, né, enfim, da agricultura acho que não, mas da fertilidade, né? Mas, senhor, funcionava esses deuses, senhor? Então, é uma pergunta complexa, né? Eu não gosto de subestimar a religião de nenhum povo, muito menos desses, porque fizeram coisas incríveis, né? Construíram pirâmides, construíram templos, zigurates, faziam sistemas de irrigação que hoje em dia nós não conseguiríamos fazer. E faziam tudo isso em nome dos deuses. Você precisa saber que é o seguinte, você precisa saber que isso é uma crença, isso é uma mitologia. Só que a crença e a mitologia existe até hoje, né? Se eu perguntar a religião de vocês aqui, muitos vão ter várias religiões, cristãs ou não cristãs e assim por diante. E se as nossas religiões funcionam para nós hoje em dia, eu, né, tenho a acreditar que a religião desses caras também funcionava na época deles. Por quê? Porque a fé é que vai te mover, né? Se você tem uma fé em uma divindade, em um Deus, em uma religião, você acaba fazendo muita coisa que você não faria se você não tivesse essa fé. Agora, se esses deuses, né, existiram, se eles visitavam seres humanos, se eles eram bons, se eles eram maus e tal. Tudo isso é uma coisa que não dá para a gente afirmar, porque seria até um anacronismo, né? Seria julgar o passado com a nossa forma de pensar de hoje em dia. Não daria muito certo, né? Não seria muito legal. Mas lembra que é mitologia, é uma fé, é uma crença. Bom, avançando, os amoritas deram origem ao primeiro Império Mesopotâmico, Sargão I. Tá? E depois disso, surgiu, né, o Império Babilônico, com a cidade da Babilônia e por aí vai, e foram surgindo leis. Tá? O primeiro código de leis escrito que a humanidade conhece é o Código de Hammurabi, que é justamente em homenagem ao imperador, ao rei Hammurabi. E era um código bastante rígido, né? Que a gente chama de lei de talião. Vocês já devem ter ouvido falar da frase olho por olho, dente por dente, né? Aqui se faz, aqui se paga. Não, ele roubou, ele vai morrer, ele vai perder o braço, ele, sei lá, praticou um crime, desviou dinheiro, fez alguma coisa errada contra alguém, ele vai ser punido com chibatadas, ele vai ser punido com tortura, enfim. Os mesopotâmicos, eles são povos orientais, galera. Os povos do Oriente são muito mais radicais e levam tudo mais ao pé da letra que os povos do Ocidente. Os povos orientais são muito mais machistas, controlam muito mais a sociedade, punem muito mais severamente aquilo que eles consideram pecado e coisas desse tipo. E essa é uma imagem do Código de Hammurabi, que foi um bloco de pedra onde foi escrito todas as leis, com a escrita dos sumérios, que é a escrita cuneiforme, né? Cuneiforme porque os sumérios escreviam em tabuletas de argila amassadas na mão, né? Então tem a forma de cunha, né? Cuneiforme. São tabuletas em forma de cunha, de argila, e eles faziam sinais que a gente pode chamar de ideogramas, né? São sinais, são pequenos desenhos que significam coisas e palavras. E esse código foi escrito por volta do ano 1800, né, antes de Cristo, e ele é um código que é muito rígido, porém, como vocês devem imaginar, não se aplicava a todas as classes sociais de forma igual. Os ricos, os poderosos, normalmente sofriam penas mais leves, e os pobres sempre sofriam penas mais duras, mais pesadas. Então também havia, óbvio, sempre houve, desde sempre, desigualdade entre as sociedades. E não foi diferente com a Mesopotâmia.
Os mesopotâmicos foram cientistas brilhantes, né? Eram grandes astrônomos, né? Usavam a observação do espaço, calculavam já, sabiam a posição das estrelas, sabiam a posição, inclusive, de planetas, né? Talvez não tivessem, óbvio, um conhecimento no mesmo nível que nós temos hoje, óbvio, mas já analisavam o posicionamento dos astros no espaço e faziam cálculos e usavam tanto para religião quanto para construção. Quando eles iam construir um zigurate, né, que são as pirâmides dos mesopotâmicos, eles faziam medidas usando os astros. E também faziam um relógio, né, relógio de sol e coisas desse tipo, eram também usados a partir da observação do Sol, sobretudo, mas de outros astros também. Tá? A matemática, para vocês terem uma ideia, né, minutos e horas foram criados pelos mesopotâmicos. Eles usavam as falanges dos dedos, né, para contar até 60, e aí de 60 eles começaram a contar infinitamente. Então eram matemáticos brilhantes, o calendário deles era muito próximo do nosso, tinha quase o mesmo total de dias, né, 360 dias, se não me engano. Eles eram cientistas brilhantes. E a literatura também foi muito influenciada pelos mesopotâmicos, né, as narrativas da epopeia de Gilgamesh, que é um herói, né, um gigante mesopotâmico, tal. É um herói que tem muita relação com a mitologia, com os deuses mesopotâmicos. Tem desenhos, tem alguns filmes no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada, né, a epopeia de Gilgamesh. O YouTube tem disponível aí bastante coisa para vocês assistirem, tá? É legal isso mais pelo ponto de vista da literatura, porque tudo é uma narrativa lendária, mitológica. Pode falar, quem... Então, essa parte que você acabou de falar, tipo, sobre o relógio, que era o antigamente, pelo que eu sei, eles usavam alguma estaca, né, para medir o horário. Eles colocavam meio que os números na língua deles e colocavam uma estaca, seja de pedra ou qualquer outro material, certo? Excelente. Você colocando uma estaca como se fosse uma espécie de poste, por exemplo, tenta imaginar um poste, né, um pouco alto, aí, sei lá, 3, 4 metros de altura. Você consegue, observando, obviamente, é um exercício muito de cientista mesmo, né? E você precisa acordar bem cedo, né, antes do pôr do sol, ou melhor, antes do nascer do sol, e você vai observar o movimento aparente do sol, né? Que na época talvez nem soubessem, mas parece que o Sol está se mexendo, mas na verdade quem está se mexendo é a Terra em relação ao Sol. E à medida em que a Terra faz o seu giro de rotação ao redor de si mesma, o Sol vai mudando de posição desde o seu nascer, né, a leste. Quando é por volta de meio-dia, o Sol fica a pino sobre a nossa cabeça e depois o Sol começa a fazer a sua posição de pôr do Sol a oeste. Nesse movimento, você consegue medir a sombra que esse poste vai fazer em relação à inclinação do Sol na Terra. E a partir dessa sombra, você consegue medir as horas. Então, é muito sofisticado, né? É extremamente sofisticado. Você pensar que isso foi feito há cerca de 5.000 anos atrás, sem tecnologia, quer dizer, na verdade, com as tecnologias da época, né? A gente fala sem tecnologia nenhuma, do ponto de vista de hoje em dia, né? Mas para a época eles tinham as tecnologias das quais dispunham, né? Então, é uma coisa incrível. Pode falar. Como posso falar, esse poste, vamos chamar assim, também serviria como tipo um ponteiro? Sim, mas se você imaginar, né, que você está medindo, que você está usando esse poste como um relógio, à medida em que o Sol vai fazendo o seu movimento aparente, a sombra seria o ponteiro, né? O poste seria, entre aspas, o relógio, a base do relógio, né? As horas, vamos dizer assim. E a mudança de posição da sombra seriam, talvez, os ponteiros. É um pouco complicado, né? Imaginar isso, mas, sim, não é um erro pensar dessa forma. Ok? Galera, seguindo, né? Então, assim, como que a Mesopotâmia encerra o seu ciclo aí? Como eu já falei, tá? Eles foram sendo invadidos sucessivamente, isso que eu vou falar. E eu acho que eu não posso pular esses caras aqui, porque eles têm uma história significativa, né?
os assírios, que foram um dos últimos povos a dominar a região da Mesopotâmia, eles merecem a atenção de vocês por algumas razões. Primeiro, eles expandiram as fronteiras do Império. Então vejam nesse mapa que o Império Sumério ele tinha uma extensão pequena, e aí vai havendo uma série de unificações, e os assírios, eles eram guerreiros muito poderosos, eles vão expandir as fronteiras da Mesopotâmia, chegando a invadir o Egito, chegando a invadir Israel e tudo mais, a Bíblia narra isso, né? E eles alcançaram um esplendor em termos de fronteira e território, né? Dominando aí basicamente grande parte do que a gente chama de Crescente Fértil, para quem prefere chamar Oriente Médio. E uma coisa que eu não falei é que grande parte das cidades-estados mesopotâmicas fica onde hoje é Iraque, né? Onde hoje é o Iraque. O Iraque, uma parte da Síria, né? Eu diria aí que 90% Iraque, um pequeno pedaço aí da Síria e regiões vizinhas. E por volta do ano 700, 600 a.C., esses povos vão entrar em declínio. Depois, os macedônicos de Alexandre o Grande e os romanos vão dominá-los totalmente, tá? Vão dominando eles sucessivamente. Bom, agora é hora de falar um pouquinho do Egito Antigo, né? O Egito, uma das mais extraordinárias civilizações que já existiu, né? E tão extraordinária que nós até hoje procuramos entender como que eles fizeram as pirâmides, né? E como que eles desenvolveram uma civilização tão rica e tão próspera em uma região que é basicamente cortada, né? Margeada por desertos, né? Os egípcios, eles são aquilo que a gente chama de povos neolíticos, né? Eles deram origem a várias aldeias neolíticas no final da pré-história, ali por volta do ano 5.000, 4.000 a.C. E à medida em que eles foram fugindo do aquecimento global, o fim da Era do Gelo fez com que a Terra passasse por um aquecimento global de cerca de 6 graus, e os desertos da África começaram a se expandir. E esses povos fugiam de regiões diversas da África e procuravam uma área, obviamente, atrativa, que tivesse umidade, que tivesse, sobretudo, água, né? Rio, água potável, né? E aí foram se formando o que a gente chama de aldeias neolíticas, né? Os nomos. No caso do Egito, a gente chama essas aldeias neolíticas, dos primeiros agricultores e dos primeiros pastores egípcios, de nomos. Cada nomo tinha um nomarca. Esses nomos, né, eles eram governados pelos chefes, né, que seriam tipo governadores ou prefeitos, eram chamados de nomarcas. Tudo isso que eu estou falando é antes dos faraós, tá? Ali por volta de 4.000, 3.500 antes de Cristo. E esses nomos deram origem ao que a gente chama de Baixo Egito e Alto Egito. Tá, vamos lá. O que seria geograficamente o Baixo Egito? Seria a foz do Rio Nilo. A foz do Rio Nilo é o lugar onde o Rio Nilo deságua, né? Então, para quem não sabe, o Rio Nilo nasce na parte central da África, onde hoje seria mais ou menos Gana, cortado ali pela linha do Equador, no meio da África. E o Rio Nilo, que é o segundo maior rio do mundo, né? Só perde para o Rio Amazonas, ele corre do sul para o norte. Então ele corre do meio da África para o norte da África. E ele vai cortando, então, toda essa região aqui, ó, que eu estou tirando. Deixa eu pegar o desenho aqui, que eu acho que é melhor. Vai fazer mais sentido. Vai deixar um pouquinho mais espesso. Então ele vai cortar toda essa região, do sul até o norte. E ele vai desaguar em uma foz, que é um término, né, uma queda do rio, em delta. Então aqui ele tem um delta, ele tem vários braços aqui. São vários, se divide em várias partes, né? Que a gente chama de delta do Nilo. A região conhecida como Baixo Egito fica nesse delta. Ficava, melhor dizendo, né? E a região central e a região sul do Egito era chamada de Alto Egito. É um pouco confuso, né? Porque a gente entende que o alto deveria ser o norte e o baixo deveria ser o sul. Mas aqui a gente está falando de nascente, né? E foz. Então a nascente sempre é a região mais alta, galera. Por isso que aqui seria o Alto Egito, né? A nascente é a região mais alta e a foz é a região mais baixa. Porque vocês sabem que todo rio nasce nas montanhas ou nas partes mais altas, planaltos, seja lá o que for, e eles desaguam
nas planícies, né? Então eles nascem nas partes altas e correm em direção às partes baixas. O relevo gera essa drenagem, né? E óbvio também a gravidade, né? Então acho que é um pouco isso. Quando que nasce, então, a civilização egípcia como nós estudamos, como nós conhecemos? Nasce com o primeiro faraó, que é Menes, né? Menes, ele vai fundar a primeira dinastia em 3.200 a.C. O que ele vai fazer? Ele vai formar um exército, guerreiros profissionais e tal, e ao formar esse exército, ele vai conseguir, então, submeter as aldeias, os nomos, ao seu poder. Então ele vai unificar os nomos do baixo com os nomos do alto e vai criar um império unificado. Tá? E aí, a partir desse fato histórico, vamos dizer assim, surgem as dinastias faraônicas. Tá? O Egito foi governado por um total de 33 famílias, 33 dinastias faraônicas. Dinastia seria o nome de uma família. Uma família de faraós, seria uma família de reis. Imagina aí a família dos reis da Inglaterra, né? Há quanto tempo a família dos reis da Inglaterra está governando? Há muito tempo, desde o século XVII. No Egito, os faraós governaram por 3.000 anos, aproximadamente 3.000 anos. Foram 33 famílias de faraós. E isso é importante vocês entenderem. E esse mapa ele é muito interessante porque ele mostra todos os povos que vão invadir o Egito ao longo da sua história. Então vejam que o Egito foi invadido também, assim como a Mesopotâmia, demorou bastante, né? Se vocês olharem o tempo histórico aqui, mas a partir de 1750 eles foram invadidos pelos Hyksos, em 670 já era o fim do Egito, tá? O Egito já estava em decadência. Foram invadidos pelos assírios, como eu falei, depois foram invadidos pelos persas, e depois Alexandre o Grande, e depois, por último, os romanos, um pouquinho antes de Roma virar um império. Então, quando os egípcios foram invadidos pelos assírios, o Egito já era um império bem decadente, né? Os faraós já estavam entrando em decadência. E quando os romanos invadiram o Egito, já não existia mais faraó. Já era uma mistura de reis macedônicos, gregos, com descendentes de egípcios e tal. Já era uma mistureba, tal, já não era mais faraó necessariamente. Tá? Já era um governo teocrático, porém um governo não faraônico. Tá? Isso é importante vocês se atentarem. Bom, o que é interessante vocês perceberem? Esses caras, eles só chegaram onde chegaram, e eu vou ser bem incisivo nisso, graças aos trabalhadores rurais, ao que a gente vai chamar no próximo slide de felas, camponeses. Como todo mundo acreditava que o faraó é um deus, é a reencarnação do deus Sol, a população pobre trabalhava de forma servil. Eles eram servos do faraó. Trabalho servil, servidão. Não confunda servidão com escravidão. Escravidão é quando você é comprado numa feira, né, numa Shopee, numa AliExpress, né, de escravos. Os escravos só eram escravos por dívidas ou quando eram capturados em guerra. Então, uma pessoa que foi capturada em guerra ou que se endividou e não pôde pagar, podia ser transformado em escravo, logo seria vendido, tem um título, né, de compra. Quem compra ganha lá um documento que se diz dono desse escravo. Os camponeses egípcios, eles não são escravos, eles são servos. E como eles acreditam que o faraó é Deus, eles jamais ousariam não obedecer ao faraó. E trabalhavam de sol a sol, dia após dia, pensando assim, ó, se eu não obedecer Deus, eu vou ser amaldiçoado. Então eu vou trabalhar, vou obedecer todas as ordens que vierem do faraó. Por isso que eu repito, o Egito, assim como as outras civilizações, era uma teocracia. Vejam que o faraó é o chefe político e, ao mesmo tempo, ele é considerado um deus. Ele é considerado um deus reencarnado. E toda a população serve a esse deus com bastante fidelidade. Ele é um dos 12 deuses, né? Salvo engano, os egípcios adoravam um total de 12 deuses, no qual o faraó representava o deus principal. Aqui vocês vão ver a pirâmide social do Egito, né? Então, no topo você tem o faraó, né? Abaixo você tem os sacerdotes, os membros da família real, a nobreza, né? Os parentes e famílias próximas do faraó, junto com os sacerdotes. Gravem, se há uma teocracia, os líderes religiosos tinham uma importância fundamental, pois é eles quem
doutrinava, né, a sociedade como um todo. Abaixo vinham os escribas. Isso cai muito em prova, galera. Os escribas sabiam ler e escrever e logo eram funcionários reais. Cobravam impostos, faziam procurações, documentos reais, ofícios, leis e tal. Então, quem sabia ler e escrever no Egito Antigo tinha um status social bastante avançado. Eles eram bem requisitados, ganhavam bem, tinham prestígio, podiam almejar outras profissões, outros cargos e tal. Então, os escribas, eles tinham um papel fundamental. É como se fosse, tipo assim, o governo, né? Onde eles estão, eles vão cobrar impostos, eles vão mandar prender, eles vão impor leis e tal. Então, os escribas eram fundamentais. E na base da sociedade, os trabalhadores, que eram os camponeses, artesãos e, na base, os escravos. Tá? Ao contrário da Mesopotâmia e dos outros povos que vocês vão estudar, os egípcios eles não dependeram muito dos escravos. Porque era um lugar, repito, fechado, era difícil ser invadido, e como o faraó era muito venerado, a população trabalhava para o faraó sem reclamar. Então eles não dependiam tanto de escravos. Pode falar quem levantou a mão, por favor. Professor, uma dúvida. Os monarcas, eles eram obrigatórios de saber ler e escrever? Muito provavelmente, né? Saber ler e escrever no Egito Antigo era um privilégio. As crianças de famílias pobres, em geral, não tinham acesso à educação. Então, a educação letrada, né, o formal, era algo exclusivo das famílias dos nobres e tal, e por aí vai. Então, sim, muito provavelmente, educação era para os membros da nobreza, né, da aristocracia. Quando eu falo aristocracia, seriam as famílias donas de terra, mais ricas, sacerdotes, etc. Sim. Obrigada. Foi nada. Eles drenavam os rios, né, a gente já viu isso. Então, no período de cheias, eles criavam diques, barragens, tanques, poços, armazenavam essa água, e com essa água eles fizeram do Egito o Brasil de 5.000 anos atrás. E por que o Brasil de 5.000 anos atrás? Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de comida. E aí eles produziam muita comida, né? Quando o mundo passava fome, há 5.000, há 3.000, 4.000 anos atrás, o único império que conseguia vender comida para o mundo conhecido daquela época, né? Exportar comida, vamos dizer assim, era o Egito. O Egito era o maior produtor disparado aí de trigo da época, mas não só trigo, outras coisas também. Então, tanto que os hebreus, né, foram comprar alimento num período de fome e viraram escravos dos egípcios em 1750 a.C., justamente pelo fato do que eu estou explicando, né? Faltava comida no mundo todo, a galera tinha que tentar fazer um acordo lá com os faraós para poder comprar comida do Egito. E foi numa dessas que os judeus viraram escravos, né? E ficaram por mais ou menos 400 anos como escravos, até que Moisés, né, o líder Moisés, foi levantado, diz a tradição bíblica, por Deus, e conseguiu fazer o êxodo, né, que seria a fuga do Egito para a terra de Canaã, que seria então as 12 tribos de Israel, a terra prometida. Né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante disso. Os egípcios eram politeístas, acreditavam na vida após a morte, e é por isso que eles se tornaram grandes médicos. Eles sabiam mumificar corpos, justamente porque eles acreditavam que o morto iria usar o mesmo corpo na vida após a morte. Quem tinha direito a ser mumificado e enterrado nas pirâmides, né? As pirâmides eram funerais, eram templos funerários, eram os nobres, não? O faraó e família do faraó, né? Os pobres não tinham acesso a isso, eram enterrados em vala comum. Mas os nobres eram enterrados nas pirâmides, nas mastácias. Então você quer dizer que o Egito, os outros continentes, ele meio que dependia do Egito? Tipo isso? Sim. O Egito era uma espécie de... os romanos chamavam de Pérola do Oriente, eu não lembro agora. Tem um termo, mas enfim. O Egito era o agroetec, agroepop, agroetudo da época, tá? Assim como hoje o Brasil exporta comida para mais de 1 bilhão de pessoas, e é se não a maior potência agropecuária do mundo, o Egito era a maior potência agropecuária dessa época. Eles serviam vários reinos em períodos de seca, em períodos de
tragédias naturais. Porque você tem que lembrar que nessa época tinha muitos problemas climáticos, né? Então, ou chuva em excesso, ou falta de chuvas, e tudo isso gerava vários problemas. E era uma agricultura, que vocês devem imaginar, que era uma agricultura rudimentar, não tinha técnica, né? Então, os ricos conseguiam armazenar comida por um certo tempo. Se essa comida fosse acabando, as populações pobres iam morrendo e os ricos ficavam à mercê de ter que comprar comida de alguém que tinha. E normalmente o Egito era sempre o império exportador. Era o império agroexportador da época. Deu para entender? Deu sim, obrigado. Muito bom. Bom, ciência, né? Eles desenvolveram, né, a arquitetura, as pirâmides, eram, talvez, na minha opinião, os mais espetaculares engenheiros da época. Astronomia, matemática, enfim, escrita hieroglífica, né? Também desenhos que representavam palavras, objetos, etc. E tal. Arte, né? Eles faziam desenhos, né, dos membros da sociedade, sempre em perfil, né? Sempre de lado aqui. Eles não conheciam perspectiva, então eles faziam desenhos com as pessoas sempre na lateral. E o olho direito ou o olho esquerdo sempre parece que ele está olhando para você, né? Eles eram artistas incríveis. Eu não manjo de arte, né, mas vocês devem conhecer. Então, tanto a engenharia, a arquitetura, a arte, medicina, né, eles faziam cirurgias, eles tratavam várias doenças usando recursos naturais, né, plantas e coisas desse tipo. Galera, eu gosto muito da ideia do seguinte: o Egito é um povo africano. Se vocês olharem, o cinema tenta branquealizar eles, coloca um faraó meio branco e tal. E se os egípcios são africanos, os egípcios são não negros porque eles estão no norte da África, que é uma África mediterrânea, mas eles têm uma influência negra muito forte, né? São povos negros, são povos africanos. E muita gente, muitos historiadores tentaram diminuir o poder e a capacidade técnica e intelectual deles, dizendo, não, é uma dádiva, né? O rio Nilo abençoa o Egito. Hoje em dia, pessoas falam, não, foram os extraterrestres que construíram as pirâmides. Há teorias de que os alienígenas vieram para a Terra fazer as pirâmides. Isso é racismo. Tudo isso é dizer, os negros da África não podem ter feito isso. É mais fácil para as pessoas inventarem uma teoria maluca do que estudar os grandes historiadores egípcios que existem por aí e descobrir, como que eles conseguiram construir pirâmides tão altas, com blocos de pedra tão pesados? Como que eles conseguiram alimentar o mundo da época com tanta comida que eles produziam? Trabalho duro. Eu digo para vocês que a história do Egito, a parte mais importante dessa história, chama-se agricultura. Os agricultores eram formidáveis. E por acreditar que o faraó é um deus, eles trabalhavam muito, né? Talvez aí mais brilhantes agricultores do mundo da época. Galera, a gente está com pouco tempo, eu vou dar uma esticada em mais um pouco aqui para a gente fazer pelo menos umas 3 questões. Eu separei 4 questões para a gente fazer hoje e a gente faz pelo menos dos 3 povos que eu consegui explicar. Professor, Pode falar. Pelo que eu me lembro, eu não lembro em qual lugar que eu vi isso, mas falaram que para construir as pirâmides usaram escravos. Tá correto isso ou... Perfeito. É um filme ruim, mas eu indico vocês assistirem só para vocês terem uma ideia de como pode ter sido. É um filme chamado 10.000 anos antes de Cristo. É um filme que, sim, dá uma viajada, tal, dá uma forçada na barra, mas é um filme bem legal. Por que é legal? Porque no filme você vai ver que os faraós, eles dominavam... levantou a mão. Beleza, eu só vou terminar de responder a pergunta do colega e aí o próximo já pode falar, tá? Os historiadores que são especializados no Egito, os egiptólogos, vamos dizer assim, eles narram que as pirâmides foram construídas no período dos faraós Kelps, Khafre e Miquerim. E aí começaram a ser construídas por volta do ano 2600, né? 2680 a.C. Cada bloco que forma as pirâmides tem cerca de 2 toneladas ou mais. E a pedreira mais próxima da planície de Chissé, que é a região onde ficam as pirâmides, fica a 14 quilômetros das pirâmides. E é por isso que tanta gente fica inventando que teve alienígena e blá blá blá. Mas os egiptólogos calculam que foram usados cerca de 30.000 trabalhadores em aproximadamente 20 anos
para construir as pirâmides. E esses caras não eram qualquer pessoa. Eles eram agrimensores, engenheiros, eram gênios. Eles usavam toras de madeira para fazer com que as rochas, os blocos de pedra rolassem. Usavam mamutes, porque na época ainda existiam mamutes domesticados, e usavam muita força física. Quando a gente fala de uma grande obra hoje, né, uma ponte na China ou no Brasil, que seja, a gente pensa em quê? Em guindaste, em trator, em máquina. Os egípcios não tinham nada disso. Então eles tinham que pensar no quê? Em força física. E força física quem faz? Os escravos, os animais. Então, desde elefantes, mamutes e milhares de escravos foram usados em cerca de 20 anos para que as pirâmides fossem, de fato, construídas. Eu acho que eu não te garanto que essa resposta seja a resposta final, né? Porque dá para descobrir outras coisas ainda, mas é muito provavelmente o que aconteceu. E o filme 10 mil anos antes de Cristo é um bom filme, porque ele mostra um pouco do que eu tentei explicar. Quem vai perguntar pode ficar à vontade. Professor, quando tivesse poucas pessoas que profissionais em construir, mas tivesse bem poucas, eles demoravam quanto tempo para construir a pirâmide? Então, os egiptólogos falam algo em torno de 20... quanto que eu falei? Falei 20 anos, né? Alguma coisa nesse sentido. 20 anos, 30 anos, cerca de 30 mil trabalhadores entre servos e escravos. Porque quando não era período de plantação, os servos trabalhavam nas obras. Estradas, diques, pirâmides, mastabas. Mastabas são pirâmides menores, né? Existem até hoje algumas. Nós estamos falando aí de no mínimo 20 a 30 anos, tá? Não deve ter sido menos que isso, porque o trabalho que a execução das pirâmides deu, para vocês terem uma ideia, a mais alta tem 140 metros de altura. Até o século XIX, as pirâmides egípcias eram a obra mais alta que o homem já fez. Gente, até 200 anos atrás, 150 anos atrás, antes do aço, né? Depois do desenvolvimento da siderurgia, do aço, surgiram os arranha-céus, né, os prédios, a Torre Eiffel, né, enfim. As grandes construções de aço superaram as pirâmides. Mas antes do aço, as pirâmides eram a maior construção humana, com aproximadamente 146 metros a mais alta. Então, ninguém conseguiu fazer nada parecido durante 5 mil anos, cara. É uma coisa assim que, voltando ao que eu queria dizer, faz com que a gente tenha que olhar para a África com outros olhos. Olhar para a África e falar, cara, os caras são geniais. Uma pena que a Europa invadiu no século XIX, destruiu, né, as civilizações, os sistemas políticos, e a tecnologia e a cultura que eles tinham. Porque não só o Egito, mas principalmente o Egito, está no rol das mais extraordinárias civilizações que já existiram. Enfim, beleza, hein? Tranquilo? Sim, muito obrigado. Muito bom. Aí o Heródoto, né, historiador grego, considerado o pai da história, né, ele vai falar, não, porque o Egito é uma dádiva do Nilo. Ele fala, não, o Egito só é o que é por causa do Rio Nilo. Cara, peraí, o Rio Nilo parado sozinho não faria nada, né? Dependeu aí dos engenheiros, agrimensores, camponeses e outros trabalhadores que deram sua vida para criar a mais formidável civilização da história. Bom, vou descer mais um aqui. Então, terminar com Hebreus, tá, galera? Não, minto. Eu vou... os Hebreus seria legal a gente falar, mas eu não pus questão sobre os Hebreus porque são questões fáceis, tá? Mas vamos terminar com os Hebreus aqui. A gente faz umas questõezinhas para a gente treinar um pouquinho. Os Hebreus, sinônimo de judeus, né? Então, você pode falar judeu também. É sinônimo, significa a mesma coisa. São o povo da Bíblia, né? São o povo da Torá, os 5 livros do Antigo Testamento. Os judeus merecem a atenção de vocês para o vestibular, por quê? Porque no meio de um monte de povos politeístas que acreditavam em vários ídolos de pedra e madeira, os judeus foram o primeiro povo monoteísta. Ou seja, eles são o primeiro povo a acreditar num único Deus. Mono significa um único Deus. E os hebreus, eles são mesopotâmicos, galera. Eles viviam no sul da Mesopotâmia. O patriarca Abraão, a Bíblia narra que ele foi convidado, né, chamado por Deus, para sair do sul da Mesopotâmia e ir até a terra de Canaã. E Deus daria para ele como herança, e lá ele construiria, né, formaria uma civilização incontável de pessoas. Né? Então, Deus fala que
seria mais numeroso que os grãos de areia, né? Que os grãos de areia do mar. Abraão, diz a tradição bíblica, que obedeceu, deixou sua família, ele não era pobre, ele era rico, deixou tudo e foi para Canaã. E lá ele deu origem, então, aos povos hebreus, né? Que são povos semitas, repito. E toda essa história vai esbarrar na escravidão do Egito, depois Moisés e tal, e que forma a terceira maior religião monoteísta do mundo hoje, né? O mundo tem cerca de 1 bilhão de judeus, né? Atualmente. Ficam atrás dos muçulmanos, que tem cerca de 1,5 bilhão de muçulmanos, e fica, obviamente, atrás dos cristãos, né? Existem cerca de 3 bilhões de cristãos no mundo hoje. Só que vejam que se não existisse o judaísmo, não existiria o islamismo e não existiria o cristianismo. Porque principalmente o cristianismo e também o islamismo são religiões que derivam do judaísmo, são inspiradas no judaísmo. Os cristãos seguem Jesus. Jesus era judeu, né? Os muçulmanos seguem Maomé. Maomé foi educado numa sociedade que tinha um monte de judeu, tinha um monte de cristão. Então, tanto o cristianismo quanto o islamismo são religiões que, de alguma maneira, são influenciadas pelo judaísmo, que é a religião monoteísta, ou seja, o único Deus, mais antiga que já existiu. Esses caras, eles, no começo, não tinham um rei, né? Deus falava com eles face a face, né? Deus usava lá o patriarca, usava o juiz, né? O livro de juízes e tal. E Deus falava, não, vocês são um povo meu, eu escolhi vocês, vocês são queridinhos do papai. Só que Deus, o Deus hebreu, o Deus judeu, o Deus da Bíblia, ele é um Deus ético. Ele não é um Deus igual dos egípcios, dos fenícios. Ele é um Deus que ele exige uma certa obediência e uma certa moral dos seus povos. Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus não tolera o ódio, né, o assassino, o adúltero, o mentiroso, né, o ladrão. Então, na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, vocês percebem que existem vários mandamentos. E Deus não brinca com esses mandamentos. Deus da Bíblia não brinca com esses mandamentos. E outra coisa, o Deus da Bíblia, ele é um Deus que defende os direitos humanos. Ele vai dizer para os judeus cuidarem dos órfãos, cuidarem das viúvas, cuidarem dos pobres, cuidarem dos imigrantes. E ele sempre vai apontar, vocês foram escravos lá no Egito e eu salvei vocês. Vocês eram imigrantes lá, refugiados. Então, do mesmo jeito que vocês já sofreram, ajudem os povos que sofrem. Sejam bondosos. Só que nem sempre os judeus obedeceram a Deus. E por essa razão, eles passaram por vários momentos de crise, né? Foram escravizados no Egito, foram escravizados pelos assírios, pelos persas, né? Nabucodonosor, e assim por diante. Então, só para finalizar aqui, esse é o mapa, né, da região original dos hebreus, que é a mesma região que está em guerra hoje, né? A região entre Israel e Palestina, faixa de Gaza. E esses caras, eles vão reclamar pra caramba, porque eles não se comparavam com os outros povos, começavam a adorar outros deuses, e aí, mas todo mundo tem rei, todo mundo tem líder, tal, por que a gente não tem? E aí, nessa inveja, vamos dizer assim, de não ter um rei, eles começaram a cobrar os líderes, né, os patriarcas, os juízes e tal. E aí diz a tradição bíblica que Deus teria então escolhido reis para governar, né? E aí o primeiro foi Saul, depois veio Davi, né? Todo mundo conhece a história e tal. Filho de Davi, Salomão. E esses reis acertavam e erravam muito. E por errarem muito, eles acabaram sendo punidos, né? Diz a Bíblia, e acabaram se tornando alvo de invasões e foram escravizados por vários povos, pelos persas, pelos sírios, depois Alexandre o Grande e depois os romanos. E quem que expulsou os judeus da Terra Prometida? Os romanos. Os romanos expulsaram os judeus de lá no ano 70 depois de Cristo. Cristo já tinha sido crucificado, os apóstolos já estavam quase todos crucificados, e os romanos ficaram muito bravos, porque os judeus eram muito chatos e exigiam um monte de coisa, e arrumavam muita briga e tal. Eu acho que é legal vocês assistirem uma série chamada The Chosen, né, que está em alta na Netflix, na Prime. Vocês vão ver tudo que eu estou falando aqui um pouquinho melhor. E em 70 depois de Cristo, os romanos ficam um saco cheio dos judeus e expulsam os judeus da Terra Prometida. E aí, isso a gente chama de diáspora. O que seria diáspora? Os judeus são expulsos
e eles vão se espalhar pelo mundo. Por isso que em qualquer lugar do mundo tem famílias de judeus vivendo. E eles vão passar a ser perseguidos, aquela coisa toda e tal. Tá? Então acho que é um pouco isso. Galera, é isso. Eu ia propor para vocês, para a gente terminar a aula, umas 3 perguntinhas aí, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Então vamos lá. Ó, não deu tempo de falar dos fenícios e dos persas, né? Muita coisa para falar em uma aula, eu acabo falando demais. Mas assim, só uma dica, né? Os fenícios, eles são os precursores dos gregos e eles são conhecidos por serem grandes comerciantes marítimos, então eles navegavam muito bem, colonizaram toda a costa do mar Mediterrâneo. Todos esses produtos aqui do mapa, eles faziam comércio. E os fenícios são conhecidos pelo alfabeto, galera. Eles inventaram o primeiro alfabeto fonético. Nós falamos português por causa dos fenícios. Dos fenícios vieram os gregos vieram os romanos, dos romanos vieram os portugueses. E dos portugueses vieram os brasileiros. Então, o alfabeto fenício é o primeiro alfabeto fonético que se tem notícia. E esse alfabeto vai dar origem ao grego e ao latim, e o latim deu origem ao português. Então, os fenícios são famosos por terem sido grandes navegadores, eram os melhores daquela época, grandes comerciantes, e também por terem inventado o alfabeto que nós usamos até hoje. Ou seja, eles são fundamentais para nossos. Os persas eu não vou falar nada porque não vai dar tempo, mas numa próxima aula a gente pode falar. Eu não vejo muito o Império Persa na prova da ITEC, tá? É muito difícil cair. Mas os fenícios pode ser que caiam com mais frequência. Eles estão muito ligados aos gregos e aos romanos. Seria então uma terceira aula, né? Os gregos e os romanos pode cair bastante aí nas provas.